mundo bem? Amém? Eu quero que você agora fale para a pessoa que está do seu lado que é uma honra para ela estar do seu lado. Fala aí para ela. Ou o contrário disso. Eu quero aproveitar com essa brincadeira, gente. Quero dar as boas-vindas a todas as pessoas dessa noite, mas de uma maneira especial aos nossos visitantes. Seja muito bem-vindo. E agora, sério, se tiver alguém do seu lado que está visitando, dê a ele as boas-vindas. E se ele tiver sem Bíblia, abra sua Bíblia em Mateus 15, versículo 1 ao 11, e dê para ele acompanhar a leitura, ou ela. No ponto? Diz assim, então, a palavra do Senhor. Então, vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem. Ele, porém, lhes respondeu: por que transgredis vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Porque Deus ordenou: honra teu pai e tua mãe, e quem maldisser a seu pai ou sua mãe seja punido de morte. Mas vós dizeis: se alguém disser a seu pai ou sua mãe, é oferta ao Senhor aquilo que poderias aproveitar de mim, esse jamais honrará seu pai ou sua mãe. E, assim, invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceito de homens. E, tendo convocado a multidão, lhes disse: ouvi e entendei. Não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca, isto sim contamina o homem. Vamos orar mais uma vez. Nosso Deus, eu quero te agradecer, Senhor, pelo privilégio de hoje à noite poder estar aqui junto com tantas outras pessoas para te louvar, para te adorar, mas também, Senhor, para poder também aprender um pouco mais de Ti e da Tua Palavra. Que a Tua Palavra, Senhor, essa passagem que acabamos de ler, ela seja agora nas nossas vidas aquilo que ela diz ser, viva e eficaz. Que ela penetre o nosso coração, é o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, quando a gente lê uma passagem como essa, nós poderíamos nos perguntar do que esse texto está falando, do que Jesus está falando, do que as pessoas estão questionando, reivindicando com Jesus Cristo. Nós temos aqui uma passagem que está tratando de um assunto, ou se quiser, dois assuntos, que um é oposto ao outro. Aqui nós temos uma passagem falando de religiosidade e de cristianismo. Religiosidade e cristianismo. Aqui nós não vamos fazer isso, mas fazer um contraste entre o que é ser uma pessoa religiosa e o que é ser um cristão, um seguidor de Jesus Cristo. Nós temos aqui então um grupo de homens chamado de fariseus e escribas que se aproximam de Jesus Cristo incomodados com uma situação. Alguns dos discípulos de Jesus parecem não ser muito higiênicos. Eles estavam comendo sem lavar as mãos de acordo com o ritualismo judaico. E esse proceder dos discípulos parece ter incomodado a estas pessoas que chegaram questionando Jesus Cristo. Por que eles fazem isso? Por que eles estão comendo sem lavar as mãos? E como era muito comum na retórica de Jesus Cristo, quando ele percebia alguém fazendo-lhe uma pergunta ardilosa, ele sempre respondia com outra pergunta.
Pode olhar, na retórica de Jesus, vamos perceber muito isso. Alguém faz uma pergunta para ele, como não tinha a intenção correta, o objetivo correto, ele faz a outra pergunta. E aí ele devolve para as pessoas uma outra pergunta. Por que vocês preferem guardar a tradição de vocês em detrimento da palavra de Deus? E ao fazer essa pergunta, respondendo nas entrelinhas a pergunta dos seus opositores, Jesus cita um exemplo do que eles estavam fazendo. Apenas um exemplo, que é o primeiro mandamento da lei de Deus, que se refere aos relacionamentos humanos. Jesus fala, porque a palavra de Deus diz: honra a teu pai e a tua mãe. Daqui a pouco vamos falar um pouquinho mais disso. E depois ele diz, e quem? Ele pega duas passagens, uma de Êxodo 20 e 12, e outra do capítulo 21, versículo 19, para, como se diz assim, moer os seus opositores com o seu argumento. Quem maldisser a seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Mas vocês dizem o seguinte: como vocês são avarentos, vocês dizem o seguinte: para que vocês não tenham que ajudar os pais de vocês, vocês vão lá diante daquele sacerdócio corrupto e vocês penhoram os bens de vocês. Vocês dizem que tudo que vocês têm é de Deus, para que quando os pais de vocês precisem de uma ajuda financeira, vocês dizem: a gente não pode ajudar, porque pertence ao Senhor. Mas quando os pais de vocês morrem, vocês vão lá e dão um troco para o sacerdote e pegam de volta. Era isso quando Jesus fala de Corban. É isso que eles estavam fazendo. Isso tinha se tornado uma tradição entre aqueles homens, naturalmente, na cultura, possivelmente, judaica, uma maneira de se esquivar de cuidar dos pais. Então, quando Jesus coloca essa situação para aqueles homens, aí os chama de hipócrita, porque a religiosidade deles nada mais era do que uma hipocrisia. Nada mais era do que um fingimento, um teatro que não tinha efeito de nada e não servia para nada. Você, meu querido, você é um cristão ou um religioso? O que você é? Para pensar um pouquinho assim. Embora que todos aqueles que possam estar se respondendo assim: pastor, eu sou um cristão. A religiosidade, eu diria que ela é, perdoe-me aqui a palavra vulgar, ela é tipo curuba. Curuba. É uma coceira, né? Hoje as pessoas chamam de alergia. Que todo mundo, quase todo mundo tem. É tipo carrapiche, ela se agarra mesmo sem a gente querer. Mas sinceramente, meu irmão, minha irmã, o que você quer para a sua vida? Você quer ser um cristão ou você quer ser somente mais um religioso? Aqui nós temos algumas características de uma pessoa religiosa. O texto que nós lemos pelo menos apresenta 4 características de uma pessoa religiosa. A primeira: ela não se importa com o que a Bíblia diz. Em outras palavras, ela está sempre mais preocupada com o que a tradição diz. Com o que você, com o que eu aprendi com os meus pais e com aquilo que me ensinaram. Uma coisa bem comum, pelo menos lá em Cruzeiro do Sul, aqui, né, o catolicismo não é tão forte quanto lá em Cruzeiro. As pessoas mais antigas dizem assim: nessa eu nasci e nessa vai morrer. Ela está arraigada à tradição que ela recebeu. E todos nós recebemos uma tradição religiosa, seja ela benéfica ou maléfica, todos nós recebemos isso.
E essa tradição religiosa, ela é, meus irmãos, como se fosse um óculos que sejam colocados sobre os nossos olhos, que até mesmo quando nós vamos para a Bíblia, esse óculos que é colocado sobre nós queremos ver na Bíblia aquilo que a nossa tradição quer que seja dito. Então essas pessoas, era mais para eles mais importante a tradição do que o que a própria palavra de Deus ensinava. Uma segunda característica de quem é uma pessoa religiosa é o emburrecimento. Perdoe-me essa palavra, mas as pessoas que são extremamente religiosas, elas parecem-me que não raciocinam. Quando se trata de religião, deveríamos pensar que a religiosidade deveria ser o que o conceito da palavra diz. Pelo menos da origem da palavra religião, que vem do latim, que é de religar o homem a Deus. Ou seja, se trata do relacionamento da alma do homem com Deus. Mas essas pessoas estão preocupadas simplesmente com algumas pessoas que estão comendo sem lavar as mãos. E Jesus responde para elas com a pergunta que lhes faz, dizendo mais ou menos assim: o que pode acontecer com alguém que come sem lavar as mãos? O que vai acontecer de tão grave? O máximo é pegar uma verminose. Mas para eles era o fim do mundo. O religioso, Jesus pega mais pesado no capítulo 23 de Mateus, que diz que ele coa o mosquito, mas engole um camelo. Então a segunda característica do religioso aqui do texto, ele não raciocina, ele é preso a regras, às tradições, e ele não consegue viver sem isso na sua vida. Uma terceira característica é que essas pessoas que são religiosas, isso tem em mim e tem em você, elas vivem um cristianismo de aparência. Os versículos 7 a 9 nos trazem palavras, não diria somente pesadas, mas que deveria nos fazer refletir. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os lábios, mas o coração deles está bem longe de mim. O religioso, ele canta, talvez ele até diga coisas para Deus, sobre Deus, mas é da boca para fora. Daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho mais disso. É importante você entender quando Jesus fala assim, me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. É um teatro e parece ser algo planejado, porque o próprio Jesus falou que a boca fala, o que está cheio, o coração. Mas essas pessoas que são religiosas, segundo Jesus, elas honram a Ele com os lábios, mas o coração está longe. E em vão adoram a Deus. Sabe por quê? Porque elas não estão adorando a Deus. Daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho mais também sobre isso, porque elas não estão preocupadas com a palavra de Deus, em si, com os princípios, com os conceitos humanos. Então a terceira característica do religioso aqui, descrita por Jesus, é alguém que vive um teatro na sua vida. E por fim, não valoriza o que de fato tem que ser valorizado. A coisa mais importante que o ser humano tem, que é a sua alma. Mas no cerne dessa questão de cristianismo e religiosidade, nós temos o mandamento colocado em foco por Jesus Cristo, que é de honrar pai e mãe. O cerne do texto, meus irmãos, é o mandamento citado por Jesus Cristo, quando ele diz assim: honrai pai e mãe. Quando a gente lê, por exemplo, esse mandamento, o quinto mandamento da lei de Deus, honrar pai e mãe, em quem nós pensamos quando nós citamos ou ensinamos esse versículo? Qual é o valor que nós damos a esse mandamento? Vamos pensar um pouco, primeiramente, na posição que os pais exercem
na vida dos filhos diante de Deus. Em primeiro lugar, a posição dos pais diante dos filhos é uma posição tão elevada que quando o apóstolo Paulo cita esse mandamento em Efésios capítulo 6, ele diz assim: é o primeiro mandamento com promessa. Os filhos que obedecem e que honram aos seus pais, é dito em Êxodo capítulo 20, que eles têm dois bônus. Eles vão viver por muito tempo e vão viver com qualidade durante esse muito tempo sobre a terra. Mas há uma outra coisa importante aqui da posição dos pais diante de Deus, para os filhos, que é a segunda sentença que Jesus junta na sua resposta aos seus opositores. Quando ele diz assim, ó: quem maldisser a seu pai ou sua mãe, seja punido de morte. A posição dos pais é tão séria diante de Deus, que a palavra de Deus ensina, ou vou colocar assim, ensinava na lei de Moisés, que os filhos que fossem rebeldes aos pais, eles fossem apedrejados. Da mesma forma que um homem e uma mulher, se fossem apanhados em flagrante adultério, também deveriam ser apedrejados. Para você ter ideia como é sério esse mandamento aos olhos de Deus, de honrar pai e mãe. Se a lei de Moisés estivesse em vigor hoje, é bem provável que alguns de nós não estivéssemos aqui para contar a história. Filhos rebeldes, desobedientes, que nunca aprenderam a honrar os seus pais. Mas também quando nós falamos sobre honrar pai e mãe, geralmente quando nós falamos sobre isso, a gente pensa, para quem é esse mandamento? E quando eu estou falando de filhos rebeldes, é bem possível que a gente olhe apenas para os jovens, adolescentes e crianças. Eles também estão no foco desse mandamento. Mas nessa advertência que Jesus coloca aqui, Jesus não está falando de jovem, nem de adolescente e nem de criança. Ele está falando de homens adultos, pais de famílias que não sabiam honrar aos seus pais. Eram líderes religiosos, pessoas influentes. Possivelmente aqui, inclusive, nós temos uma outra palavra que poderia representar muito bem, seriam anciãos. Falando para homens de 40, 50 anos, homens que não queriam e não saberiam e não estavam sabendo honrar aos seus pais. Então não são só as crianças que têm que honrar os seus pais. Não são só os jovens e adolescentes que ainda estão morando debaixo do mesmo teto com os seus pais, que têm que honrar aos seus pais, que têm que obedecer aos seus pais. São todos os filhos que têm pais. Quem tem pai aí e mãe, diga amém. É para todos nós. Todos nós só estamos aqui porque tivemos um pai e uma mãe. Então todas essas pessoas estão sendo ensinadas, advertidas por Jesus, que precisam honrar ao seu pai e à sua mãe. Mas talvez você se pergunte, pastor, em poucas palavras, o que é honrar os pais? Eu vou lhe dar um exemplo, uma analogia, que eu imagino que você já vai ter assim, uma noção bem melhor. Vou fazer em forma de pergunta para você. O que é a honra do rei? Ou da rainha? A coroa. A coroa simboliza a honra do rei, ou, dependendo do país, se for a Inglaterra, da rainha. Honrar os pais é colocar os nossos pais numa posição que eles estão diante da palavra de Deus. Mas o texto aqui, em foco,
estava levando Jesus a advertir esses homens de quebrarem o primeiro mandamento, quando se diz em relacionamentos humanos, e não honrarem aos seus pais, porque eles não estavam cuidando dos seus pais idosos. Vou repetir. Eles não estavam cuidando dos seus pais idosos. Mais grave ainda, eles estavam se negando a ser ou a serem a previdência social dos seus pais. Porque na época de Cristo, a aposentadoria dos pais era os filhos. E eles não estavam fazendo isso para se esquivarem de cuidarem dos seus pais, inclusive de sustentá-los. Eles faziam esse acordo de, entre aspas, doarem tudo o que era deles para Deus. E quando os pais precisavam dizer, papai, não dá, papai, porque é do Senhor. Traduzindo para a nossa linguagem de hoje, irmãos, talvez você seja um dizimista e ofertante, mas você não tem cuidado dos seus pais. E para Deus, se você está fazendo isso, qual é a validade disso para Deus? Nenhuma. Você não está honrando aos seus pais. Eu vou lhe dar inclusive aqui para as moças, não vou lhe cobrar nada. Para os rapazes, não vou lhe cobrar nada. Ok? Uma dica. Se você quer casar bem, se você quer ter uma esposa de Deus, uma bênção na sua vida, e se você, minha irmã, quer ter uma bênção de Deus na sua vida, um rapaz de Deus, observe como ele e como ela trata os seus pais. Custa nada, tá? Custa nada. Se um rapaz e se uma moça forem bons filhos, eles já têm uma evidência muito boa de que eles serão uma boa esposa, se for mulher. Hoje a gente tem que enfatizar bem, né? Porque misturou tudo, né? Se for um homem, um bom esposo. Quando eu era criança, eu tinha que, entre muitas tarefas, partir lenha. E o meu pai, quando partia lenha, ele partia a lenha muito grossa. Quando eu ia partir lenha, eu partia a lenha bem fininha. E várias vezes eu via aquelas senhoras, né, idosas, olhar e dizer, esse menino vai ser um bom marido. Não sei se isso, depois pergunte para a Vângela. E eu não entendia por quê. Porque depois eu entendi que a lenha fininha, ela é fácil de se manusear. A lenha grossa dava muito trabalho para fazer o fogo, para manusear. Então, eu fazia aquilo porque eu sabia que quem, no geral, ia manusear a lenha era a minha mãe. Então, o filho, que é um bom filho, ele já tem, assim, já uma evidência significativa de que ele tem tudo para ser um bom esposo ou uma boa esposa. Agora, quer uma bomba? Case com um filho rebelde. Case. Você vai dizer, não, comigo vai ser diferente. Vai nessa. E ao falar isso, eu tenho certeza que alguns de vocês estão dizendo, pastor, o senhor está certo. Eu experimentei e não gostei. Filho rebelde é tão sério que a palavra de Deus dizia, mata esse desgraçado. Meus irmãos, quantos aqui hoje são pais? Levanta a mão. Agora eu queria que você fizesse a seguinte reflexão. Quando eu digo pai ou mãe, tá? Ou mãe. Mães. Quando eu falo pais é substantivo, tá, pastor? Engloba tudo. Pensa assim. Eu quero que os meus filhos me tratem na velhice como eu trato os meus pais hoje na velhice deles. Eu quero que eles façam isso comigo, porque se a resposta for sim,
você está honrando aos seus pais? Se a resposta for não, você não está honrando aos seus pais, você está quebrando a palavra do Senhor. Meus irmãos, eu sou pai agora, homem, há 17 anos. E acredite, eu me dou pelos meus filhos. E quando eu olho no sentido de tempo, olho para cima e vejo o meu pai, eu quero honrá-lo, porque eu sei que ele doou-se muito mais do que eu me dou pelos meus filhos, pelo o tipo de vida que ele tinha que, né, ainda hoje tem que fazer. Meu pai é agricultor, para poder dar para a gente algumas condições básicas para ter uma vida economicamente melhor. E se hoje, irmãos, eu não honrasse os meus pais, inclusive com o cuidado, olhe para cá, eu seria um covarde. Porque eu sei que um bom pai e uma boa mãe, eles dão a vida pelos seus filhos. Dão ou não dão? E essas pessoas não estavam honrando aos seus pais. E talvez aqui nós tenhamos pessoas que dizem ser cristãos, que fazem parte da igreja, mas que não levam a sério esse mandamento. Pode ser uma criança. Mas se você consegue entender o que eu estou lhe dizendo, que obedecer pai e mãe é uma bênção para a sua vida. Se você é adolescente e é rebelde aos seus pais, ou se você é jovem e é rebelde aos seus pais, eu queria que você soubesse que você está, inclusive, procurando a morte para você. E se arrepender desse pecado, e pedir perdão aos seus pais e a Deus em primeiro lugar, você precisa talvez fazer isso. Porque, irmãos, às vezes a gente se depara com situações de filhos no seu tratamento com os pais que a gente fica com vergonha. Sim, às vezes até o pequenininho. Às vezes maiorzinho. Às vezes já, né, um frangote. Que não sabem honrar aos seus pais. Desde obedecer, como inclusive a cuidar. Cuidar. Se for o caso de trocar as fraldas dele ou dela. Porque ele e ela fizeram isso por mim e por você. Eu gosto de ouvir as histórias do meu pai, né? Minha mãe não a tenho mais. E não vão rir do que isso que eu vou falar, tá? Há uma tradição católica que quando a pessoa está para morrer, coloca uma vela na mão. Diz meu pai: ah, meu filho, eu perdi tanta noite de sono colocando vela na sua mão. Porque diz meu pai que eu fui uma criança muito doente, só quando criança. E escapei fedendo. Mas como diria o Falcão, é melhor escapar fedendo do que morrer cheiroso, né? Estou aqui vivão, graças a Deus. Mas, você já pensou? Noites a fios que os pais perdem com os filhos. Cuidando dos filhos, dando sua vida pelos filhos. E os filhos não saberem honrar os seus pais. A minha esposa, ela tem um sono até pesado. Ela dorme até bem. Se depender dela, ela dorme bem. Mas quando Daniel e Lucas eram crianças, gente, eles davam uma respiração um pouquinho mais, ela já estava lá. Ela já estava lá. Porque mãe é assim, pai é assim. Jesus está dizendo assim: como é que vocês quebram, inclusive, a lei natural e vocês não sabem honrar aos seus pais? Meus irmãos, talvez você possa ter inúmeras desculpas para não honrar os seus pais. Você pode dizer: ah, pastor, você não sabe quem é o meu pai. Você não sabe quem é a minha mãe. Ah, você não sabe o que eu passei. Não importa. A palavra de Deus diz para você e para mim: honre
aos seus pais. O nosso papel, na qualidade de filhos, que se você tem pai e mãe vivos, ainda agradeça a Deus. A sua qualidade de pai e mãe, de filho, é de honrar os seus pais. Meus irmãos, quando eu me tornei gente, assim, me entendi por gente, o meu pai já tinha um motor, um barco. Mas meu pai, na juventude dele, ele vinha para a cidade algumas vezes na voga. Aí falei grego agora, né? Teonísio sabe o que é voga, não sabe, Teonísio? A voga é semelhante àqueles navios antigos que havia os escravos que remavam. Semelhante àquilo ali. Agora você imagina só. O meu pai me trouxe para a cidade enquanto criança, na voga. Mas aí eu cresci, melhorei de vida, comprei um motor, e eu venho para a cidade no motor e deixo meu pai na voga. Pastor, isso seria muito ruim. É. Mas eu vejo tantos pais andando de pés e os filhos num carro com ar-condicionado. Eu vejo isso, irmãos. Eu vejo isso. Eu vejo filhos que não trazem o seu pai, a sua mãe, que não cuidam dele, que não se preocupam com ele. Mas quando estão aqui domingo à noite, estão com a mão levantada para te adorar, o Rei dos Reis. E Jesus diz o quê? Em vão me adoram. Em vão me adoram. Porque quando conseguem uma vida melhor, deixam os pais lá. Não fazem nada por eles. Para a gente concluir, irmãos, aqui nós temos também, naturalmente, algumas evidências de que é ser um cristão, de que é ser um seguidor de Jesus Cristo. E a primeira coisa, irmãos, é que um cristão ou um seguidor de Cristo, assim como Cristo, leva a palavra de Deus a sério. A palavra de Deus é o que é mais importante para ele. Um cristão, irmãos, não se importa em quebrar tradições. Um cristão não se importa em rasgar com a cultura que ele está inserido. O que é mais importante para um cristão é ele honrar, obedecer, é ele levar a sério a palavra de Deus. É isso que Jesus diz para aquelas pessoas. O que é mais importante é a palavra de Deus, é o mandamento de Deus. Um cristão também, meus irmãos, ele busca obedecer essa palavra. Nos versos 7 a 9, Jesus cita a profecia de Isaías, falando para aqueles homens, dizendo: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então você diga: pastor, eu não entendo o que significa honrar Deus com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Simples. Primeiro, a mesma palavra que Jesus usou para honrar pai e mãe, lá no versículo 4, é a mesma palavra que ele usa para dizer que você está honrando ele com os lábios. Mas em segundo lugar, quando Jesus fala: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, significa que a palavra de Deus não está no coração dessas pessoas. O Salmo 119, versículo 11 diz: guardo no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Então, meus irmãos, todo e qualquer religioso, por não se importar com a palavra de Deus, ele não honra a Deus. Ou seja, ele não coloca Deus aonde tem que ser colocado, porque ele não colocou seus pais e ele não vai colocar Deus. Segundo o pastor Jaime Kemp, ele diz no livro dele que filhos que são desobedientes e que não valorizam os seus pais têm muito mais dificuldade de honrar e de obedecer a Deus. É mais ou menos isso que esse texto está dizendo. Segundo, versículo 9, Jesus diz assim: em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceito de homens. Você consegue entender, irmão, que a verdadeira adoração está literalmente interligada com a obediência à palavra de Deus, com o se curvar diante do que a palavra de Deus diz? Terceiro, é por meio da palavra que compreendemos a nossa pecaminosidade e a necessidade de um Salvador. No final do versículo 11, Jesus diz assim:
Não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca, isto sim, contamina o homem. Jesus fala para os seus ouvintes, dizendo assim: gente, se você comer um alimento com as mãos por lavar, ele não está dizendo que não vai, de repente, trazer algum problema para o organismo. Mas Jesus não está falando, ou da preocupação de Jesus não é com o corpo físico do ser humano. A preocupação de Jesus é com a alma do ser humano. E aí ele diz assim: é o que sai da boca, é o que contamina o homem. E quando nós continuamos a ler esse texto, a gente vai entender o que Jesus está dizendo com isso, o que sai da boca que contamina o homem. Porque Jesus disse que a boca fala que está cheio o coração. E é no coração que estão os adultérios, os homicídios, a blasfêmia, as mentiras, é lá no coração. E quando isso se externaliza, contamina o ser humano. E é por meio da palavra que cada ser humano que é um cristão compreende a gravidade da sua situação e entende que precisa de um Salvador por causa dos seus pecados. Você é um religioso ou um cristão? Eu sei, meus irmãos, que alguns irão continuar sendo somente mais um religioso. Infelizmente. Mas essa noite eu quero te perguntar: o que você quer ser? Um cristão ou mais um religioso? Se você quer ser um cristão, em primeiro lugar, você precisa tomar essa decisão de entregar a sua vida a Jesus Cristo, de seguir o Cristo Jesus. Mas seguir Jesus implica em obedecer a sua palavra. Seguir Jesus significa e implica em que nós vamos rasgar com a cultura, com tradições, para que a gente possa obedecer a sua palavra. Que o nosso coração vai estar voltado sempre para a palavra de Deus. Que o nosso desejo de fato é honrar a Deus com os nossos lábios, mas também honrar a Deus com o nosso coração. Que é de fato adorar a Deus, porque a palavra de Deus está no nosso coração. Religiosos, irmãos e religiosas, é o que mais o mundo tem. Se todos os religiosos fossem para o céu, eu não falaria de religião. Mas infelizmente, uma das pragas da humanidade é a religiosidade. E infelizmente, isso é inerente a cada um de nós. Mas quando passamos a seguir a Cristo, nós somos desafiados a abrir mão disso, a jogar fora isso e querer de fato ser um cristão. Andar com Cristo e ser como Jesus Cristo. Fique de pé, vamos orar mais uma vez. Depois cantaremos mais um louvor. Nosso Deus, nos perdoa, meu Pai, porque em tantos momentos da nossa vida nós dizemos, Senhor, que te seguimos, que somos teus discípulos, mas somos nada mais, Senhor, que pessoas presas às regras, tradições, a uma religiosidade morta, sem vida. E às vezes até, Senhor, fingindo uma coisa que não somos. E mais grave ainda, Senhor, que parece-me que por meio desse fingimento nós pensamos que estamos enganando o Senhor. Ó Deus, eu te peço perdão. E te peço a tua ajuda. Que o Senhor nos ajude a nos despojarmos de toda e qualquer religiosidade inerente em nossas vidas. Nos ajuda cada vez mais, meu Senhor, colocarmos os óculos do Senhor Jesus, que é o Espírito Santo de Deus, e a olharmos a tua palavra como ela é, e buscarmos obedecê-la, Senhor. Nos ajuda nessa noite, inclusive, a aprender a honrar os nossos pais. Como diz a tua palavra,
A ninguém ficais devendo coisa alguma, exceto o amor. Mas também, a quem honra, honra. E os nossos pais merecem, são dignos da nossa honra, porque a Tua palavra nos ensina. Nos ajuda, meu Senhor, a cuidarmos, a valorizarmos os nossos pais, a amarmos eles e sermos gratos por tudo que eles fizeram por nossas vidas. Nos ajuda, Senhor, e nos perdoa. Em nome de Jesus. Amém.